Porta dos Pesadelos apresenta 5 relatos de terror sobrenaturais à noite. A noite caía sobre a pequena casa onde eu morava. O relógio já marcava a meia-noite e as sombras dançavam pelas paredes, criando formas estranhas à luz fraca do abajur. Eu me encolhia na cama, tentando desesperadamente encontrar o sono, mas algo inquietante pairava no ar. Foi então que ouvi um sussurro suave e quase imperceptível, emergindo do canto mais escuro do quarto. Meus músculos se contraíram, meus olhos se arregalaram em busca da origem desse som inexplicável. O coração começou a bater descompassado. As palavras pareciam vir de uma língua estranha, sibilando como se o próprio ar estivesse possuído por vozes desconhecidas. Estática, eu me vi incapaz de me mover, lutando para decifrar o que estava acontecendo. Medo e uma sensação de terror gelado corriam pelas minhas veias. A sensação de que algo se movia nas sombras me paralisou. A escuridão parecia viva, envolvendo-me numa atmosfera de horror. Os sussurros aumentavam gradualmente, como se algo se aproximasse, trazendo consigo uma presença indesejada. Tentei acender a luz, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encontrar o interruptor. Quando finalmente a luz iluminou o quarto, tudo pareceu voltar ao normal. O sussurro cessou. As sombras se tornaram simplesmente sombras. A sensação de alívio foi imediata, mas a inquietante lembrança permaneceu, deixando um arrepio persistente na espinha. Até hoje, na escuridão da noite, sinto arrepios, lembrando-me da sensação de ser observado por algo inominável, escondido nas sombras daquele quarto. Passadas algumas noites desde o incidente do sussurro, a sensação de desconforto permanecia, tornando minhas noites cada vez mais inquietantes. Cada rangido da casa era motivo para um calafrio percorrer minha espinha. Decidi investigar o que poderia ter causado aquele estranho acontecimento naquela noite fatídica. Vasculhei a internet em busca de relatos sobre fenômenos sobrenaturais na região, mas encontrei apenas lendas urbanas e histórias malucas que, ao invés de acalmar meus temores, só aumentaram a sensação de medo. Eu evitava ficar sozinho em casa à noite, mas, ironicamente, durante uma noite em que minha família saiu para um compromisso de emergência, vi-me novamente sozinho, preso naquela mesma atmosfera de suspense. Os minutos se arrastavam como se o tempo estivesse sendo esticado. Cada pequeno ruído era amplificado, cada sombra era potencialmente sinistra. Quando finalmente decidi ir para a cama, senti novamente aquela presença perturbadora. Os sussurros começaram, mais baixos do que antes, mas ainda assim perturbadores. Decidi confrontar o medo. Com coragem trêmula, virei-me na direção daquele canto escuro, determinado a encarar o que quer que estivesse causando aquele ruído. Mas nada estava lá, apenas a escuridão. Foi quando um arrepio percorreu minha espinha. Não havia mais sussurros, mas uma sensação de frio intenso tomou conta do quarto. Algo não estava certo. Rapidamente virei-me para acender a luz, e no momento em que o interruptor cedeu à minha pressão, a lâmpada explodiu em um clarão brilhante. No breve momento de escuridão total que se seguiu, uma figura pálida e indistinta parecia se mover na sombra projetada na parede. Meu coração parou por um instante. Quando a luz se restabeleceu, a figura desapareceu. Terrivelmente assustado, eu sabia que algo estranho estava acontecendo naquela casa. Não pude mais ignorar a sensação de que não estava sozinho. Decidi que era hora de procurar ajuda ou encontrar uma explicação para os estranhos acontecimentos que estavam me assombrando. A noite estava longe de terminar, e o mistério só parecia crescer. Era uma daquelas noites silenciosas e sombrias em que eu me encontrava sozinho. A única luz provinda do fraco brilho da lua que invadia pela janela. A casa estava em um silêncio sepulcral e a TV desligada refletia apenas a escuridão do cômodo. Eu me sentia cansado, mas algo na atmosfera parecia me impedir de dormir. Fiquei olhando para a tela apagada da televisão, meu olhar vago refletido nela. Foi quando algo estranho começou a acontecer.
Uma imagem difusa e fantasmagórica começou a se formar na tela escura. No início, pensei que fosse apenas um reflexo, mas então a figura começou a se aproximar. Uma sensação de gelo percorreu minha espinha enquanto observava um rosto pálido e vazio emergir do nada. Não havia som, apenas um frio presságio de algo sobrenatural. Eu me senti petrificado, incapaz de desviar o olhar. Meus dedos tremiam enquanto tentava desligar a TV, mas os botões pareciam ter uma vontade própria, recusando-se a responder AOS meus comandos. A figura fantasmagórica continuou a se aproximar lentamente, pairando na tela, como se estivesse tentando atravessar o vidro. Meu coração batia descontroladamente. Eu sentia um nó na garganta, minha respiração se tornando superficial. Cada vez mais próximo, o rosto pálido parecia fixar os olhos vazios diretamente nos meus. Foi então que, num instante, a figura desapareceu, deixando para trás apenas a tela da TV vazia. Um arrepio percorreu todo o meu corpo. Eu me levantei, ofegante, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Tudo na sala parecia normal, mas a sensação de que algo inexplicável e aterrorizante estava ao meu redor permaneceu, transformando a tranquilidade da casa em um ambiente sinistro e perturbador. Até o amanhecer, eu me mantive alerta, incapaz de desfazer aquela sensação de presença. Aquela noite foi o catalisador de uma inquietação constante, deixando-me atento a qualquer movimento na escuridão. Foi a partir desse momento que comecei a questionar se estava realmente sozinho naquela casa ou se algo ou alguém dividia aquele espaço comigo. O desdobramento daquela noite de terror transformou a rotina na casa. Cada sombra, cada canto escuro passou a conter um potencial de ameaça, deixando-me em constante estado de alerta. No entanto, apesar do medo incutido naquela experiência, decidi inicialmente manter aquele evento para mim, temendo ser julgado como louco ou supersticioso. Noites subsequentes tornaram-se um desafio para conseguir conciliar o sono. Cada vez que me aproximava da TV desligada, a sensação de que algo inexplicável poderia emergir dela me deixava arrepiado. Resolvi manter o aparelho desligado, evitando encarar a tela escura a todo custo. As horas após aquela experiência eram um misto de exaustão e paranoia. Qualquer som mínimo me fazia pular, imaginando que algo terrível estivesse prestes a acontecer. A sensação de que algo estava errado naquela casa não me abandonava. Então, em uma noite particularmente sombria, enquanto eu tentava forçar meu cérebro a adormecer, comecei a ouvir um zumbido baixo vindo da direção da sala de estar. Aquilo me fez estremecer. Mesmo sem querer, me vi caminhando lentamente na direção da sala, sem coragem de enfrentar o que poderia estar lá. Ao chegar, vi a TV que havia permanecido desligada desde o incidente, agora emitindo um brilho difuso e estranho. A imagem não era clara, mas algo ali me chamava. Enquanto me aproximava, o zumbido cresceu, preenchendo o silêncio da noite. Foi quando a figura começou a se formar novamente na tela. Meus batimentos cardíacos aceleraram enquanto um arrepio percorria meu corpo. Por um instante, a figura pareceu quase materializar-se na sala escura. Eu me forcei a desviar o olhar e desligar a TV. Com o coração disparado, decidi que era o momento de buscar ajuda. A sensação de que algo sobrenatural habitava minha casa tornou-se insuportável. Decidi compartilhar o ocorrido com pessoas próximas e buscar explicações para esses eventos inexplicáveis que estavam transformando minhas noites em um verdadeiro tormento. Assim, dei início a uma jornada em busca da verdade por trás dessas aterrorizantes manifestações na minha casa. Era uma noite como qualquer outra. A casa estava silenciosa e a escuridão reinava do lado de fora da janela. Eu me preparava para dormir, as luzes fracas dos corredores mal iluminados lançando sombras estranhas pelas paredes. Meu corpo ansiava por descanso, mas algo pairava no ar, uma inquietude inexplicável. Decidi saciar minha sede antes de adormecer e fui em direção à cozinha. O corredor, normalmente inofensivo,
parecia tomar uma aparência sombria, e foi quando avistei algo estranho à distância. Uma silhueta pequena e indistinta estava parada ao longe. Era uma criança. Meu coração começou a bater descompassado. Tentei chamar, mas a figura permaneceu imóvel, como se não pertencesse a este mundo. Um arrepio percorreu minha espinha e uma sensação de frio tomou conta do ambiente. Com uma mistura de curiosidade e medo, me aproximei lentamente, meus passos ecoando no corredor. E num piscar de olhos, a criança desapareceu diante dos meus olhos. Um calafrio percorreu meu corpo. Eu me vi paralisado, incapaz de compreender o que acabara de presenciar. Voltei para meu quarto, o coração ainda pulsando forte, questionando se meus olhos me enganavam ou se algo sobrenatural estava à espreita naquela casa. Tentei desesperadamente encontrar uma explicação lógica para aquela visão, mas a sensação de que algo estava errado persistiu. Nas noites seguintes, evitei ao máximo andar pelos corredores durante a madrugada. A lembrança daquela silhueta fantasmagórica me assombrava, tornando as noites de sono um desafio constante. Cada sombra nos cantos da casa me fazia olhar 2 vezes, temendo que aquela presença misteriosa reaparecesse. Foi uma experiência que abalou minhas convicções, fazendo-me duvidar do que era real e do que não passava de fruto da minha mente perturbada. Mesmo durante o dia, a memória daquela criança fantasma assombrava meus pensamentos, transformando minha casa, antes aconchegante, em um lugar sinistro e repleto de segredos sombrios. Aquela noite marcou o início de uma busca por respostas, uma busca por uma explicação para aquela aparição que mudou minha percepção da realidade. Nos dias que se seguiram àquela inquietante aparição, uma sensação de desconforto passou a habitar meu lar. Cada cômodo, cada sombra, parecia conter uma potencialidade ameaçadora, deixando-me constantemente em estado de alerta. Contudo, decidi manter a experiência para mim, temendo ser considerado supersticioso ou louco. As noites tornaram-se uma batalha para encontrar o sono, e a mera menção do corredor me deixava arrepiado. Passaram-se algumas noites desde o estranho encontro. Estava exausto, mas ao mesmo tempo hipervigilante. Cada som no silêncio da casa fazia meu coração disparar. Tentei me convencer de que tudo não passara de uma ilusão, talvez resultado do cansaço, mas a sensação de inquietação só crescia. Então, em uma noite em que me vi mais corajoso do que temeroso, decidi enfrentar meus medos e percorrer novamente aquele corredor. Enquanto caminhava em direção à cozinha, uma sensação gélida me envolveu, e ao dobrar a esquina, lá estava ela, a criança, parada a certa distância. Desta vez, me mantive mais firme. Meus passos eram lentos e cautelosos, o medo se misturando com uma curiosidade desesperada. Conforme me aproximava, a figura começou a se desvanecer, desaparecendo em meio à escuridão. Aquela experiência aumentou minha determinação de investigar. Afinal, eu não podia mais ignorar as manifestações inexplicáveis que transformavam minha casa em um território de mistérios inexplicáveis. Decidi então buscar informações, compartilhar o ocorrido com amigos e familiares próximos, na esperança de encontrar explicações para esses eventos sobrenaturais. A sensação de não estar sozinho naquele lugar, de algo ou alguém dividir o espaço comigo, tornou-se uma realidade inquietante. Iniciei uma busca por explicações, a fim de trazer luz a mistérios sombrios que pareciam se multiplicar em minha casa. Aquela noite foi o ponto de partida para uma jornada em busca da verdade e para desvendar os segredos que habitavam os cantos sombrios da minha morada. Era uma noite comum e eu me encontrava sozinho em casa. O relógio marcava tarde e a escuridão envolvia tudo do lado de fora. Eu estava prestes a me aconchegar na cama quando ouvi um som inesperado, batidas na porta da frente. Meu coração deu um salto. Aquela batida era persistente e constante. Cada batida reverberava pela casa, ecoando com um tom ameaçador.
Não estava à espera de visitas e todos na minha vida estavam cientes de minha solidão naquela noite. Fiquei imóvel, paralisado pelo medo. Quem estaria do lado de fora a essa hora? Seria um engano ou algo mais sinistro? Um calafrio percorreu minha espinha enquanto o som das batidas continuava, cada vez mais alto e urgente, como se algo estivesse desesperadamente tentando entrar. Decidi verificar pela janela, mas não havia ninguém visível. Aquelas batidas continuavam, incessantes. O som parecia ecoar pelos meus pensamentos, aumentando minha ansiedade. Com passos trêmulos, aproximei-me da porta, o coração batendo forte no peito. Respirei fundo e, com as mãos trêmulas, girei a maçaneta lentamente. Mas, estranhamente, não havia ninguém lá fora. Um vazio sombrio me cumprimentou. A rua estava silenciosa e deserta. Aquela ausência de presença humana me arrepiou. Travei a porta, verificando se todas as janelas estavam seguras. O silêncio que se seguiu pareceu ainda mais assustador. Cada ruído mínimo na casa me deixava inquieto, questionando se aquelas batidas seriam algum truque da minha mente ou se algo realmente sobrenatural estava à espreita na escuridão lá fora. Aquela noite me deixou com um incômodo persistente, a sensação de que algo inexplicável poderia retornar a qualquer momento. Foi um evento que mudou minha perspectiva sobre o que a solidão em uma casa vazia poderia esconder. Desde então, qualquer batida na porta durante a noite me deixava em alerta, sempre pronto para encarar o desconhecido. Nos dias que se seguiram àquela noite das misteriosas batidas, a atmosfera da casa mudou. Cada som mínimo se tornou motivo para um arrepio na espinha, e a simples menção daquelas batidas me deixava nervoso e alerta. A sensação de que algo sinistro poderia acontecer a qualquer momento pairava no ar. Aquela noite, entretanto, foi apenas o início de um crescente sentimento de inquietação. Cada ruído na calada da noite era suficiente para despertar uma onda de medo, me fazendo duvidar de minha própria sanidade. Em uma noite seguinte, enquanto tentava me acalmar para dormir, os sons daquelas batidas ecoaram em minha memória. Então, novamente, comecei a ouvir o som familiar. Batidas. Desta vez, eram mais abafadas, mas não menos aterrorizantes. Meus passos eram hesitantes enquanto me aproximava da porta. Minha mente estava cheia de dúvidas e temores. Aquelas batidas eram reais ou apenas frutos de minha imaginação assombrada? Pela janela eu podia ver a escuridão lá fora, nada mais, e as batidas continuavam. Com uma coragem trêmula, girei a maçaneta. Mas mais uma vez, nada estava do lado de fora. Um vazio inquietante me cumprimentou. A sensação de que algo inexplicável estava tentando invadir meu espaço se tornou insuportável. Cada batida, real ou imaginada, deixou uma marca indelével em minha mente. Aquela noite foi um marco, uma introdução ao inesperado, um portal para o desconhecido que agora habitava os cantos sombrios da minha mente. Decidi então buscar respostas, contar a estranhos acontecimentos para amigos e familiares próximos, na esperança de encontrar alguma explicação para essas misteriosas batidas que pareciam ecoar não apenas na porta, mas também nos meus pensamentos. A busca por respostas tornou-se uma obsessão, e a incerteza daquela noite das batidas persistiu, ecoando como um presságio constante. Era o início de uma jornada em busca de uma verdade oculta que assombrava a minha casa. Era uma noite tranquila e eu me preparava para ir para a cama. A casa estava envolta em um silêncio profundo, cada som ecoando nas paredes vazias. Enquanto me aconchegava debaixo dos cobertores, comecei a ouvir algo estranho, passos arrastados subindo a escada. Meu coração deu um salto. A casa estava vazia, e eu sabia disso. Cada passo ecoava como se alguém subisse os degraus devagar, deliberadamente. Meu corpo inteiro se enrijeceu, uma sensação de pavor tomando conta de mim. Lentamente fui ver o que estava acontecendo. Cada passo que eu dava era repleto de um medo crescente.
Os sons, embora lentos, pareciam estar se aproximando do topo da escada. E então, abruptamente, o ruído cessou. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Olhei para a escuridão da escada com o coração disparado. Cada pequeno ruído da casa aumentava minha ansiedade, e a sensação de que algo não estava certo se tornou quase tangível. Decidi verificar, apesar do medo que me paralisava. Lentamente, subi os degraus, mas não havia nada lá em cima. Uma sensação de alívio, misturada com uma inquietante incerteza, tomou conta de mim. Retornei para o meu quarto, tentando convencer a mim mesmo de que era apenas minha mente pregando peças. No entanto, a sensação persistente de que algo ou alguém havia subido aquela escada continuava, fazendo-me questionar a realidade daquela noite inquietante. Desde então, qualquer ruído na casa durante a noite me deixava alerta, sempre pronto para encarar o desconhecido. Aquela noite mudou meu entendimento do que a solidão na escuridão da noite poderia esconder. Foi um prelúdio para uma série de eventos inexplicáveis que desafiaram minha percepção da realidade, impulsionando-me para uma busca incansável por explicações. Após aquela noite perturbadora, uma atmosfera de apreensão pairava sobre a casa. Cada som mínimo era suficiente para despertar um nervosismo crescente, e a lembrança daquela ocasião permanecia vívida em minha mente. Eu tentei racionalizar, convencendo-me de que os passos eram simplesmente fruto da minha imaginação, ou talvez algum ruído da casa. No entanto, a sensação de que algo não estava certo persistia, transformando cada momento de quietude em uma oportunidade para a imaginação criar possíveis cenários aterrorizantes. Foi em outra noite, enquanto eu tentava recuperar a tranquilidade do sono, que novamente ouvi os passos subindo a escada. Desta vez, eles pareciam mais próximos, mais nítidos. Meus músculos se contraíram, uma mistura de medo e curiosidade tomando conta de mim. Decidi investigar. Meus passos eram hesitantes, enquanto eu subia os degraus devagar. Cada barulho na casa ecoava como um sinal de perigo iminente. Ao alcançar o topo, uma sensação de pavor me invadiu. Não havia nada lá. A incerteza se tornou uma constante, uma presença sinistra que persistia a cada noite. Cada som na casa se transformava em um indício de algo sobrenatural, algo inexplicável que, de alguma forma, dividia o espaço comigo. Aquela noite marcou o início de uma busca por respostas. Decidi compartilhar os eventos perturbadores com amigos e familiares, na esperança de encontrar alguma explicação para esses acontecimentos misteriosos. A busca por respostas tornou-se uma missão, e a incerteza daquela noite de passos persistentes permaneceu como um mistério insondável. Foi o ponto de partida para uma jornada em busca da verdade e para desvendar os segredos sombrios que pareciam se esconder nos cantos mais escuros da minha casa. Desde então, qualquer ruído à noite me fazia duvidar da realidade, alimentando uma busca incansável por uma explicação para aqueles eventos perturbadores.